E aí, depois daquela fuga espetacular do Egito, vem um momento decisivo, né? Os primeiríssimos passos de um povo que agora é livre. É exatamente isso que a gente vai mergulhar hoje em Êxodo capítulo 13. Vamos ver como essa liberdade que acabou de ser conquistada começa de verdade a tomar forma. Pois é, essa é a pergunta que fica, né? Eles estão livres? Tá, e agora? O que se faz com a liberdade? Sabe, como é que se constrói uma nação, uma identidade, partindo literalmente do zero? O capítulo começa a dar umas pistas bem interessantes sobre isso. Então, vamos lá. O mais curioso, o que a gente talvez não espere, é que o primeiro passo deles não é sair marchando em direção à Terra Prometida. Não. O primeiro passo é criar regras. E olha, não é qualquer tipo de regra. São, na verdade, alicerces, sabe? Coisas feitas com um único objetivo: garantir que a memória da libertação nunca, mas nunca mesmo, se perca no tempo. E logo de cara, duas coisas principais são estabelecidas. De um lado, essa ideia de consagrar o filho mais velho, o primogênito. Do outro, a festa dos pães sem fermento. A gente precisa pensar nisso não como leis chatas e frias, mas sim como memoriais vivos. São rituais que pegam lembrança de algo e transformam numa ação concreta. A consagração do primogênito, por exemplo, ela é uma conexão direta com aquela noite terrível no Egito, a da 10ª praga. Funciona como um lembrete eterno. Tipo, olha, naquela noite, enquanto muita gente perdeu tudo, os nossos primogênitos foram poupados. Então, no fim das contas, é um ato de gratidão e um jeito de dizer: nós não vamos esquecer. Agora, os pães sem fermento, isso é bem interessante. Tem um significado duplo e bem forte. Primeiro, tem a ver com a pressa, né? A fuga foi tão rápida que não deu tempo de esperar o pão crescer. Foi pega e vai. Mas tem um outro lado, a pureza. O fermento era visto como um símbolo de corrupção. Deixar ele para trás era como dizer: a gente está largando a corrupção da escravidão e começando algo novo, algo limpo. E aqui está o pulo do gato. Todas essas regras, esses rituais, não eram só para aquela galera que viveu e saiu do Egito. Não mesmo. A ideia, desde o comecinho, era que isso fosse passado para frente, que se transformasse numa ferramenta de ensino poderosíssima. É isso que essa frase do texto quer dizer. Ela é o centro de tudo. O motivo por trás de cada gesto, de cada festa, não é só obedecer por obedecer, sabe? É a gratidão. É uma resposta, uma reação àquilo que Deus fez por eles. É um jeito de lembrar todo dia do poder que os salvou. E o mais legal é como isso funciona na prática. É quase um roteiro pedagógico, se a gente parar para pensar. Imagina a cena. O ritual acontece e aí vem uma criança e, claro, pergunta: pai, mãe, o que é isso? Por que a gente faz isso? E essa pergunta, essa é a deixa perfeita para contar a história de novo. A história da libertação. Vira um ciclo, sabe? A memória vai se renovando de pai para filho. Bom, com essa base da memória bem estabelecida, a gente muda de fase. Agora a gente sai da teoria e vai para a prática, para a ação. O povo finalmente começa a se mover. São os primeiros passos de verdade, para longe do Egito. O texto até dá umas coordenadas, tipo os primeiros pontos no mapa dessa jornada incrível. Eles saem de um lugar chamado Sucote e montam um acampamento em Etam, que ficava bem na beirinha do deserto. Agora sim, o negócio está andando. A liberdade ganhou uma direção. Só que aqui, que a história dá uma virada, bem inesperada. Pela lógica, o caminho mais fácil, mais curto, seria pela costa, ali pelo território dos filisteus. Era a rota comercial. Mas não. Deus manda eles fazerem um desvio, uma escolha totalmente de propósito. E o porquê disso? É pura proteção. Pensa bem, é um povo que acabou de sair de séculos de escravidão. O psicológico deles está abalado. Eles estão frágeis. Se eles dessem de cara com uma guerra logo no começo, o medo ia ser tão grande que eles iam querer voltar correndo para o Egito. Então, o que parece um paradoxo, o caminho mais longo, na verdade era o caminho mais seguro para eles naquele momento. E no meio de toda essa movimentação, tem um detalhe que é muito tocante. O texto conta que Moisés fez questão de carregar os ossos de José. E isso era para cumprir uma promessa feita gerações, séculos antes. É um gesto que conecta esse recomeço com as raízes mais antigas da história deles, com a fé dos que vieram antes. E aí, quando eles finalmente entram no deserto, naquela imensidão, é que surge um dos símbolos mais famosos e mais fortes de toda essa história. Uma manifestação visível da presença e da orientação de Deus.
E a forma como Deus os guia é simplesmente genial. Durante o dia, com aquele sol escaldante do deserto, uma coluna de nuvem ia na frente. Ela não só mostrava o caminho, mas provavelmente dava uma sombra, um alívio. Já à noite, no escuro e no frio, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo para iluminar e aquecer. Quer dizer, era uma presença que se adaptava perfeitamente à necessidade do momento. Mas o mais importante de tudo isso era a constância. Não era um sinalzinho que aparecia e sumia. A nuvem e o fogo estavam lá, o tempo todo. Era garantia visível que não deixava dúvida de que eles nunca, em momento nenhum, estavam sozinhos naquela jornada. Então, tá, vamos juntar tudo. No final das contas, o que este capítulo nos mostra? Ele nos mostra os blocos de construção, sabe? Os primeiros tijolos que vão formar a identidade desse novo povo. Para resumir, são 3 pilares que ficam muito claros aqui. Primeiro, uma memória forte, que não se apaga porque ela está ligada a rituais. Segundo, uma identidade que é para ser ensinada, passada de geração em geração. E terceiro, uma jornada que não segue o caminho mais fácil, mas segue a presença visível e constante de Deus. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Eles tinham as regras para não esquecer, tinham uma identidade para construir e tinham um guia perfeito, infalível. Mas a pergunta é, mesmo com Deus ali, na frente, de forma tão clara, que tipo de desafios o deserto e a própria natureza humana ainda guardavam para eles? Porque afinal, a jornada estava só começando.